Tudo bem? Sejam muito bem-vindos na nossa live do programa Coração Sem Medo. Pessoal, vai colocando o nome e o lugar de onde vocês são, por favor, tá? Para eu saber quem já é da casa, né? Quem já acompanha as lives do programa Coração Sem Medo há mais tempo, quem é novo. Hoje nós vamos falar de um tema super legal, tá? Muito importante, muito interessante, né? Que é sobre um medicamento que é muito usado, é muito importante e muito usado, tá? Que é sobre a losartana, né? E os outros medicamentos que são da família da losartana. Eu vou me apresentar para quem não me conhece, muita gente nova, graças a Deus, é isso aí. Eu quero passar bastante conhecimento de valor ao máximo de pessoas possível. Então, assim, meu nome é Bruno Gustavo Chagas, eu sou médico cardiologista e intensivista. E aqui na internet eu ajudo as pessoas que têm medo de ter infarto ou AVC a protegerem seu coração de forma que vivam seguras e tranquilas. Porque aqui atrás vocês podem ver, esse aqui é o cardiômetro. O cardiômetro é um site da Sociedade Brasileira de Cardiologia que mostra o registro das mortes por doenças cardiovasculares. E é, em média, uma morte a cada 1 minuto e meio, gente. Do dia 1º de janeiro até hoje, já foram 320.496 mortes. A importância da nossa conversa aqui nessas terças-feiras, na live do programa Coração Sem Medo, é isso. Então, o meu motivo aqui, a minha missão é trazer conhecimento de valor para vocês, para diminuir o máximo o seu risco de ter infarto e ter derrame, que são as doenças que mais matam e incapacitam no mundo, tá? No Brasil e no mundo, tá? Então, esse é o objetivo das lives do programa Coração Sem Medo, tá? É para você aprender. A partir do momento que a gente aprende, automaticamente a gente consegue cuidar e consegue diminuir o risco de ter esse tipo de problema. E aí a gente fica mais tranquilo. Eu, como sempre, falo em uma linguagem mais acessível, né, sem termos técnicos, para que todos vocês entendam realmente o que eu estou falando. E sempre que ficar dúvidas, no final eu abro um espaço para responder as perguntas. Sei que não dá para responder a pergunta de todos, mas aí eu deixo aberto o direct, né, tanto do Instagram quanto do TikTok, né, do Facebook e no YouTube, tá? Pessoal, então vamos ajudar mais pessoas? Me ajuda a ajudar mais pessoas. Clica aí, por favor, em curtir, né? Clica no coraçãozinho, compartilha aí o link da live, chama mais pessoas aí para gente poder ajudar as pessoas. Nós vamos falar bastante sobre losartana, vou falar sobre o que a losartana trata, vou falar muita coisa. Losartana causa câncer? Tem uma dúvida aí que muita gente tem. Losartana causa impotência sexual? Pois é, vamos falar sobre isso hoje. Para que mais a losartana é usada? E você, toma losartana? Escreve aí para mim se você toma losartana. Conhece alguém que toma? Então já compartilha o link da live, curte a live, clica no coraçãozinho. Você que está no YouTube, clica aí em curtir, clica no joinha, se inscreve no canal. A losartana é um medicamento, né, que é muito conhecido, muito usado, né, é um dos medicamentos mais utilizados no Brasil e no mundo. Só que ele é muito conhecido como medicamento para tratar pressão, remédio para controlar a pressão, remédio para baixar a pressão, né? Só que aí que tá. A losartana não é só para controlar a pressão. E a losartana não é para baixar a pressão, tá? A losartana e os seus irmãos, vamos dizer assim, né, que tem a telmisartana, tem olmesartana, tem a valsartana, tem a candesartana, a irbesartana. Todos esses aí, eles têm o mesmo efeito, com algumas diferenças que eu vou falar para vocês daqui a pouco. Então, a losartana é um medicamento que foi descoberto em torno da década de 1990. Então, é um medicamento novo, né, de 1990. Tá? E, na realidade, ele foi liberado pela FDA em 95, 96. É um medicamento muito usado, muito importante. E aí nós vamos conversar, vou falar para vocês sobre como ele é absorvido, tá? Como ele é eliminado pelo corpo, e quais são todas as suas funções. Tá? E por que, né, que a losartana é tão prescrita? Primeiro, né, é um medicamento que tem baixo custo. Ele até é dado pela farmácia popular do governo, né, nas doses de 50 miligramas. Segundo, é eficaz, tá? É um medicamento eficaz, não só para o controle da pressão, mas para muitas outras coisas que eu vou falar daqui a pouco, tanto a losartana quanto os outros da mesma classe. Tem poucos efeitos colaterais e adversos. Nós vamos falar sobre isso também, vou falar quais são os efeitos colaterais e adversos da losartana e dos outros da sua família. E agora eu vou falar para que é usada a losartana, pessoal. Então, a losartana, telmisartana, a olmesartana, a valsartana, a candesartana,
e a irbesartana, que são da mesma família, eles são usados para tratamento da insuficiência cardíaca. Então tem muita gente que tem lá o coração fraco, que tem o músculo do coração já não bombeia suficientemente, o losartano é para isso, gente. Então por isso que não pode parar o medicamento assim, por conta, minha pressão está boa, vou parar. Não, porque ele tem outros benefícios. Então ele é usado para tratar a insuficiência cardíaca, ele é usado para diminuir o risco de infarto e AVC em pessoas de alto risco. Por exemplo, um obeso que é hipertenso, tem diabetes, tem colesterol, tem ácido úrico, tem vários fatores de risco. A losartana é para também diminuir o risco de ter infarto e derrame. Diminui o risco de diabetes, tá? Eu vou falar como ela age, vocês vão entender. E também protege os rins. A losartana e os medicamentos da sua família protegem os rins. Se os rins estão bons, diminui o risco de ter insuficiência renal, principalmente em pacientes diabéticos. Esse medicamento ele diminui a carga do coração, tá? Ele diminui a fibrose do coração, a hipertrofia do coração. E como funciona, né, o losartano? O losartano e os medicamentos da sua família, eles agem num sistema no corpo, tem um sistema hormonal, enzimático no corpo, que chama sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? A renina, ela é considerada em algumas literaturas como enzima, ou outros como hormônio, tá? Mas essa renina, ela é liberada pelos rins quando a pressão cai, né? Vamos dizer assim, em termos normais, uma pessoa que não tem pressão alta, aí de repente ela desidrata, tem uma diarreia, e aí a pressão cai, os rins liberam a renina ela vai lá no armazém da angiotensina, chama angiotensinogênio, degrada pega lá um pouco de angiotensina 1, e aí tem uma outra enzima que chama enzima convertidora de angiotensina, que é a ECA, transforma, ela degrada a angiotensina 1 e a angiotensina 2. A angiotensina 2 que é a vilã, tá? A angiotensina 2, a vilã na hipertensão, mas nesse caso de pressão baixa, o que ela faz? A angiotensina 2, ela age nos receptores, né, e que faz as artérias ficarem mais rígidas, né, elas apertam as artérias, ela libera a aldosterona, que é um outro hormônio que faz reter água e sódio para tentar melhorar a pressão, entendeu? E age, e tem desses receptores, que são os receptores AT1, que é da angiotensina 2, tem no cérebro, no coração, nas artérias, nos rins. Então, esse é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aí que tá. A maioria das pessoas, quando obesas, quando sedentárias, quando ingerem alimentos muito salgados ou muito doces, inflama o corpo, e aí o corpo começa a liberar muita renina e angiotensina e aldosterona, e a pressão fica alta por conta disso. Um dos mecanismos alterados que fazem a pressão subir. A losartana, ela é um medicamento da classe dos bloqueadores dos receptores da angiotensina. Então, o que acontece? Ela vai lá nos receptores AT1 e bloqueia no cérebro, nos rins, no coração, nos vasos sanguíneos. Vocês vão ver do que ela é capaz. Fica até o fim que eu vou falar tudo que ela é capaz. Ela não é só para pressão alta. Ela tem muitos outros benefícios além disso. Então, você que toma losartana ou algum medicamento que termina com zartana, que é da mesma família, fica até o fim que tem muita coisa para você saber aqui. Tá bom? E não esquece aí de dar um like, de dar um joinha e chama mais pessoas aí para participar da live. E aí o que acontece? A losartana bloqueia esses receptores, não deixa a angiotensina 2 agir, e aí as artérias relaxam, né? Então causa vasodilatação, diminui a sobrecarga do coração, aí não tem tanta aldosterona, não retém tanta água e sódio. Com isso, pessoal, ajuda a controlar a pressão. Não é que abaixa a pressão, ela equilibra a pressão, para vocês terem uma noção. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa fala, eu tomo um remédio baixa, vai baixar muito a minha pressão. Não vai baixar. Se você está com a pressão lá 11/7, você toma losartana ou algum medicamento desse, você tem a pressão alta, você está tomando o losartano, vamos supor, todo dia de manhã, ou de manhã e à noite. Aí de manhã, antes de tomar o medicamento, você vai aferir a pressão, está 11/7, toma o remédio, porque ele vai manter o equilíbrio e vai manter a pressão assim. Se você falar, não, minha pressão está boa, não vou tomar o remédio, a pressão mais tarde vai subir. E se ela sobe muito rápido, aí é onde está o perigo. Não podemos esquecer o tanto que a hipertensão causa problema, tá? Derrame é um dos principais causas de infarto, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, cegueira, AVC,
todas essas coisas, tá? Então, assim, olha só a importância do uso do losartana ou dos seus, né? Então, ela, bloqueando os receptores da angiotensina, diminui, né, o remodelamento vascular. As artérias, com o tempo, com a pressão alta, com a liberação da angiotensina, elas vão engrossando e vai diminuindo, vão estreitando. A losartana, ela diminui esse processo. Ela diminui o coração. A pressão alta, quando a pessoa tem pressão alta, que é a pressão alta, como eu falei na outra live, hipertensão arterial é diagnosticada quando você afere a pressão em 2 dias diferentes, em horários diferentes, e a pressão dá acima, maior ou igual a 14/9, tá? 140 por 90 milímetros de mercúrio. De 135 por 85 até 139 por 89 é pré-hipertensão, tá? Já é limítrofe. Pressão normal é abaixo de 135 por 85. E como eu falei na outra live, 12 por 8 é pressão boa. Para baixo de 12 por 8 é pressão ótima. Tá? Então, ótimo é 11 por 7, 10 por 6, tá? Se não estiver sentindo nada. E a maioria das pessoas não sentem. Então, a pessoa que tem pressão alta, ela faz o coração, o músculo do coração engrossar, causa hipertrofia ventricular, dilatação posterior. Então, ela diminui essa hipertrofia em pessoas que têm hipertrofia, tá? E ela evita ter hipertrofia em quem ainda não tem. Tá? Então, aí ela diminui também a retenção de água e sódio, melhora a função dos rins, principalmente em diabéticos que eliminam proteína pelos rins. Tem um efeito antioxidante e diminui o depósito de colesterol dentro das artérias, que formam placas de colesterol e vai entupindo. Olha só o que a losartana faz, pessoal. Não é só remedinho para controlar a pressão, não. A losartana é o seguinte, ó, a losartana você pega o comprimidinho, toma, vamos supor que você toma só de manhã. Você pode tomar em jejum com os alimentos ou depois dos alimentos, que não vai interferir na absorção, tá? A losartana. De todos da família da losartana, o único que não pode tomar junto com os alimentos é a valsartana. Os estudos científicos mostraram que a valsartana, quando toma junto com o alimento ou depois, ela diminui em 50% a absorção. Olha só, a losartana não. E os outros? É só a valsartana, tá? Então anota aí. Então, se você toma valsartana, você tem que tomar em jejum, tá? Longe das refeições. Tá? Aí quando você ingere a losartana, os outros medicamentos, absorve, vai para o fígado, metaboliza no fígado, tá? Ela, em 1 hora ela já atinge o efeito máximo e tem um tempo de vida média de efeito de 6 a 9 horas. Tá? Aí você pergunta, doutor, o médico me passou só uma vez ao dia, não sei quem lá, meu pai, minha mãe, meu avô, minha esposa, meu esposo toma 2 vezes. Qual que é o certo? 1 vez ou 2? Depende. Tem pessoas que a molécula, o metabólito da losartana dura 24 horas. E tem pessoas que só dura 8 a 12 horas, tá? Então, tem pessoas que têm que tomar 2 vezes ao dia, outros 1 vez ao dia. E tem pessoas que a pressão é alta só à noite, então só toma à noite. E tem pessoas que a pressão só é alta durante o dia, toma só de manhã. Então, depende de cada um, tá certo? A dose, né, da losartana é de 25 a 200 miligramas ao dia, tá? Então, vai depender de cada um. Depende do peso, depende do que está causando a pressão alta, né? O que está fazendo a pressão subir. Então, você pode tomar tanto 25 miligramas 1 ou 2 vezes ao dia, ou até 100 miligramas 2 vezes ao dia, ou 200, 1 vez ao dia. É um dos medicamentos para pressão que menos tem efeito colateral. Os efeitos colaterais, né, e adversos, muitos médicos, né, falam efeitos colaterais e adversos. Qual a diferença, né? Efeito colateral e efeito adverso. Efeito colateral é aquele efeito que é uma resposta do corpo frente ao efeito do medicamento, né, paralela ao efeito que a gente quer, tá? Então, a gente quer um efeito lá da losartana do quê? Que controla a pressão, que diminui lá a sobrecarga do coração, que diminui a retenção hídrica, que diminui a retenção de sódio, todos esses efeitos benéficos, tá? Só que aí, se você toma o losartana e ele causa um outro efeito que não é o esperado, mas que não é ruim, não faz tanto mal, vamos dizer assim, como, por exemplo, ele pode dar uma tontura, pode dar uma dorzinha de cabeça no começo, pode dar um pouco de sono, tá? Isso aí é um efeito colateral, tá? Que não é, vamos dizer assim, maléfico, né? Não é um efeito grave, perigoso, né? Que vai causar algum dano, né, no corpo. Não, ele vai causar um sintoma, né? Pode alterar o batimento cardíaco, pode dar tosse, pode. Só que assim, aí se você vai ler a bula, lá fala assim, né?
Pode causar sono, pode tirar o sono. Pode causar intestino preso, pode dar diarreia. Então, tudo pode. Vai depender de cada um, tá? Cada pessoa reage e responde de uma forma diferente a cada medicamento. Mas a losartana é um dos medicamentos que menos dá efeito colateral e adverso, e os efeitos colaterais são esses. Os efeitos adversos já são problemas, né, coisas ruins que acontecem que não são desejadas pela medicação. Como, por exemplo, a losartana e os medicamentos da família de losartana aumenta potássio em quem tem insuficiência renal. E em algumas pessoas que não têm insuficiência renal também pode aumentar o potássio. E o potássio alto, pessoal, pode dar arritmia, pode dar alteração na condução elétrica do coração, bloqueio. Então, por isso que é importante não tomar medicamento por conta. A automedicação é perigosa. Tá? Então, não é porque, às vezes, você está lá com a sua pressão um pouco alterada no fim de semana, meu marido ou minha esposa, não sei quem toma, vou tomar. Não, toma cuidado, porque se você tiver uma tendência para subir potássio, ou se seu rim, né, não estiver funcionando muito bem, faz tempo que você não faz exame, você não sabe, a insuficiência renal ela só vai dar sintoma depois que está já muito grave, e aí você toma um medicamento, né, losartana, e sobe o potássio, pode desencadear uma arritmia e dar problema pior, tá? Então não pode se automedicar. Pode causar também hipoglicemia, dependendo da pessoa, tá? Pode dar reação alérgica, né? Pode dar erupção cutânea, pode dar angioedema, né? Várias coisas assim, anemia, pode diminuir plaquetas, então várias coisas pode dar, mas as principais, né, principalmente no início do tratamento, é tontura, dor de cabeça, um pouco de sonolência, pressão baixa em idosos, quando vai levantar, a pressão cai, pode dar aquela hipotensão ortostática, né, que a gente fala, pode alterar o batimento cardíaco, tudo isso é esperado, tá? Dor no peito, fadiga, cansaço, fraqueza, até sensação de falta de ar, mas geralmente isso é no começo e depois passa, tá? Mas se persistir, a gente troca, né, o medicamento. E isso é raro, são coisas que podem acontecer. Então, é isso daí, dos efeitos adversos, a diferença é que os efeitos adversos são maléficos, os efeitos colaterais não. E as contraindicações, né, pessoal, da losartana e dos outros medicamentos da sua família? Primeira coisa, pessoal, gestação, ou mulher em idade fértil que está tentando engravidar. Entendeu? Não pode tomar losartana nenhum da família da losartana, tá? Porque tem um efeito teratogênico. O que é efeito teratogênico? Pode causar malformação feto, causar doenças congênitas, né? Malformação fetal, tá? Então, mulheres que estão em fase reprodutiva, né? Fase fértil, que pensam em engravidar ou que não se protegem, né? Não tomam anticoncepcional e tal, não tome losartana. No caso, os médicos já não passam mesmo. Quem tem hipersensibilidade, né, ou alergia, esse é contraindicado. Tem uma situação que é assim, a pessoa começa a tomar losartana, os rins pioram. Aí faz-se um diagnóstico, estenose da artéria renal. Uma das causas de hipertensão secundária é a estenose, o estreitamento das artérias que leva sangue para os rins. Tá? Quando se estreita lá, ou é de nascença, ou às vezes a artéria ela dobra, assim, estreita a passagem de sangue, ou placas de colesterol mesmo pode estreitar a passagem de sangue da artéria que vai para o rim, chega menos sangue no rim. Aí o rim interpreta como se a pressão estivesse baixa e libera lá renina, angiotensina, aldosterona, e aí sobe a pressão. E se você dá um losartana para uma pessoa que tem estenose da artéria renal, causa insuficiência renal. Olha só. Só que, então, é contraindicado. Quem tem problema no fígado tem que ajustar a dose, tá? Quem tem um rim só também tem que ficar de olho na dose, porque a dose tem dose que protege e tem dose que pode prejudicar. O losartana e os outros da sua família podem ser também associados a outros medicamentos. Por quê? Porque muitas vezes a fisiopatologia, né, o mecanismo pelo qual a pressão está subindo, né, na pessoa, são de vários fatores, não é só por alteração do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Pode ser também relacionado às próprias artérias que estão rígidas, dependendo da idade. Conforme vai passando a idade, tende-se a ir depositando colesterol nas artérias e calcificando as artérias, e as artérias vão ficando mais rígidas, ou a pressão sobe também por conta de alteração de liberação de adrenalina, noradrenalina, cortisol, e aí tem outros medicamentos que agem em outros lugares, como, por exemplo,
os diuréticos, né? Os diuréticos, no caso, eles potencializam o efeito da losartana e também ajudam a diminuir um pouco mais a retenção de líquido para dentro das artérias e diminui a pressão. Pode associar também a losartana com os beta-bloqueadores, que é o atenolol, o bisoprolol, o propanolol, né, o metoprolol. Tem vários beta-bloqueadores. Beta-bloqueadores são medicamentos que bloqueiam os receptores beta-adrenérgicos, que é onde a adrenalina, a noradrenalina atua. Tem os bloqueadores de canais de cálcio também, né, que é uma outra classe de medicamento que pode sim se associar com a losartana e seus irmãos. E também tem os antagonistas dos receptores da aldosterona, que no caso é a espironolactona, que pode sim também se associar aos bloqueadores dos receptores da angiotensina, que no caso é a losartana e a sua família. Como eu já falei no começo, os outros medicamentos da família da losartana, né, eles têm o mesmo mecanismo de ação, a olmesartana, telmesartana, a olmesartana, tá, é o Holmes, é o Benicar, tá, é o Ozar, tem várias marcas boas. A telmisartana é o Bramicar ou o Micardis, né? É muito famoso o Micardis também. Tá? Aí você vê lá Micardis amplo, Micardis HCT, porque está associado o diurético ou o bloqueador de canal de cálcio, né? Porque aí potencializa o efeito. E também tem a candesartana, né? A valsartana e a irbesartana. E que diferencia, né? O que diferencia a losartana desses outros? Diferencia o que? A potência, o tempo de vida média. Por exemplo, a telmisartana, ela é mais potente que a losartana e ela tem um tempo de vida média de 24 horas. Então, é um medicamento para se usar uma vez só ao dia e no outro dia de manhã sua pressão ainda vai estar boa. Você vai dar tempo de você tomar o remédio e ainda a pressão se manter boa, né, e assim, tem uma estabilidade muito boa, a telmisartana. Outros que têm menos efeitos colaterais. Então, a diferença é essa, tá? Eu tenho muitos pacientes, pessoal, que às vezes param, né, porque a pressão está boa, para de tomar o losartana ou a telmisartana que eu passo, e às vezes ele tem insuficiência cardíaca. Às vezes eu estou passando o losartana para insuficiência cardíaca, para sobrecarga do coração, tá? Para outras coisas, aí ele para o remédio porque a pressão está boa. Mas eu não estou passando para pressão, entendeu? Eu estou para ter outros benefícios, tá? Por quê? Porque a gente sabe que o coração hipertrofiado, o coração dilatado, o coração com sobrecarga, vai prejudicando e vai piorando cada vez mais. E o coração, ele tem um batimento em torno de 70 batimentos por minuto e 100 mil batimentos por dia. Então, o coração, ele não pode parar para descansar. Então, a gente tem que ajudar ele a trabalhar mais tranquilo. E o medicamento faz isso. E tem uma situação, tá, pessoal? Como ele bloqueia, né, os receptores lá da angiotensina 2, enquanto ele está bloqueando, pode ser que a angiotensina 2, a renina, elas ficam altas no sangue. É normal. Aí, se você para o medicamento de uma vez, vai passar 2, 3 dias, a pressão, vai subir rápido. Então, nunca pare o medicamento antes de falar com o seu médico. Então, gente, ó, só para falar uma coisa é importante, e eu sei que tem muita gente aí que já perguntaram aqui, e eu já vou responder que já fazia parte aqui do que eu ia falar. O Atacand HCT, por exemplo, é um bloqueador do receptor da angiotensina e da família do losartano, e é associado a um diurético, que é o hidroclorotiazida. Não tem problema nenhum. Agora, tem gente que às vezes pergunta, mas doutor, losartana, né? Remédio de pressão sempre tem que estar associado com diurético? Não, não sempre. O diurético é associado, né, ao medicamento, a gente fala para pressão, mas não é só para pressão, como eu falei, ao losartana ou aos outros, ou é para potenciar o efeito dele, ou é para evitar do potássio subir, entendeu? E pode também, como eu falei, ser associado a outros medicamentos. Outra coisa que eu já falei, que muita gente pergunta, losartana é uma vez só ao dia? Depende de cada caso. Pode ser usado só uma vez, como também pode ser usado 2 vezes ao dia. Não tem problema. Eu já vi até casos que respondia muito bem, só que durava muito pouco no organismo. A pessoa tinha que tomar 3 vezes ao dia, mas isso é raro. Outra coisa, para os homens, né? Muitos homens perguntam, a losartana ou a telmisartana, né? A ibesartana, valsartana, eles causam impotência sexual? Isso é uma pergunta muito frequente no consultório. Às vezes ele não toma o medicamento, fica com a pressão alta, está correndo o risco de ter um derrame, ter um infarto, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, várias coisas, por medo de dar impotência sexual, ou ouviu alguém falar,
né, que remédio para pressão causa impotência sexual, aí toma o remédio da pressão só psicológico, porque o psicológico é muito importante, né? Vocês sabem que o psicológico pode afetar muito, né? Porque a parte psicológica é um dos fatores que está relacionado, né, à função sexual. E aí, por ter ouvido alguém falar, aí acha que diminui, né, a função erétil, e muito pelo contrário, pessoal. Muito pelo contrário. Os estudos científicos mostram que a losartana e os medicamentos da sua família previne contra a disfunção erétil, a impotência sexual. Porque ela protege as artérias, melhora a circulação, tá? Então, nada disso, tá? Losartana e medicamentos da família da losartana não causam impotência sexual. Outra coisa, muita gente pergunta: ah, losartana causa câncer. Eu vou explicar isso aí, gente. Essa questão do câncer da losartana foi o seguinte: tanto a losartana quanto a valsartana. Tá? Aconteceu em 2018, 2019 e, se eu não me engano, 2020 ou 2021. O próprio laboratório, tá? Que foi o laboratório da Medley, eles lá na análise deles lá, eles encontraram um lote dos medicamentos que tinha uma substância que foi contaminado por algumas substâncias que são chamadas de nitrosamidas. Tá? Essas substâncias, se tiver contato com as nitrosamidas em grande quantidade ou durante muito tempo, pode ter lesão de DNA e causar câncer. Só que aí eles encontraram, aí eles fizeram o recall. Quem tem carro alguma vez já deve ter passado por isso. Eles encontram lá que tal lote, né, de tais carros de tal ano tinha uma peça lá que estava com defeito. Mesma coisa com esse medicamento. De tal lote, de tal, eles têm os números lá, tinha essas quantidades grandes dessa substância, e aí eles recolheram tudo isso e entregaram e trocaram. Então, o que acontece? Não é a losartana. A losartana não causa câncer. O que aconteceu foi uma contaminação de um lote que já foi resolvido, já foi trocado. Só que isso é uma coisa, pessoal, que pode acontecer a qualquer momento. Como aconteceu, por exemplo, com a ranitidina. A ranitidina é um outro medicamento que a ranitidina foi bloqueada. Por quê? Porque na ranitidina tem uma substância no próprio medicamento que, quando ficava nas prateleiras, com o calor das prateleiras, formava lá essa substância que fazia mal. Tá? Então, aí a ranitidina já não se vende mais. Mas a losartana, não. A losartana foi contaminada provavelmente lá na fabricação, né? Então, foi só aquele lote, tá? Então, não causa câncer. Então, pessoal, aí que bom. Vocês aprenderam bastante. Tenho certeza que muita gente que às vezes ia parar de tomar o remédio porque a pressão estava normal, agora não vai parar mais. Aí vocês já tiveram aí bastante benefício aí de aprender, tá? Quem não me segue no Instagram, no TikTok, tá? Ou no Facebook, quem não se inscreveu no YouTube, vai lá, se inscreve, tá? Porque eu sempre vou gravar conteúdo aí de qualidade, sempre com o objetivo de que você aprenda coisas que vão fazer com que você diminua o seu risco de ter infarto e derrame, que é, como eu falei, o que mais mata, né? O que mais mata e incapacita no Brasil e no mundo, tá? Então, quem não me segue, clica lá em seguir, e quem não se inscreveu no YouTube, vai lá, se inscreve no YouTube, porque lá eu vou começar a colocar alguns vídeos mais longos, com mais detalhes, entendeu? Também dá para ver em 2x quem está com pressa. O importante é ver, né, e aprender, né? Às vezes tem dúvida de alguma coisa, vai lá e vê, e aí aprende a importância, não deixa de ter os benefícios aí dos cuidados, né, da saúde do coração e da circulação.